Mais uma polêmica agora no Corrida das Blogueiras. Na prova das frutas, onde a maquiagem podia lembrar tudo menos frutas. Mas e se fôssemos descrever uma maquiagem em um livro? Como fazer? Como trabalhar as nuances e detalhar os aspectos de uma maquiagem tão inusual como essas? Vamos descobrir? Eu sou a Bia e você está no E Se Fosse um Livro? E aí, como vocês estão? Ó, gente, a gente teria muita maquiagem pra analisar nesse corrida. Não sei se eu vou fazer todas, tá bom? Mas a gente vai começar com a maquiagem do Ravi. Só pra mostrar aqui pra vocês, então, fez esse olho maior aqui na testa com aquela massa, né, artística. Pintou aqui por dentro. Aí ele colocou aqui fora, tipo não chega a ser galho. Como que chama isso daqui? Vamos pesquisar como que chama essas coisinhas aqui que ele colocou da árvore, né? Remetendo essa parte da árvore. E aqui caindo o olho como se fosse o sangue. Essas partes aqui foram pintadas. Essa parte aqui é protuberante, tá saindo da testa dele. E essas partes aqui da árvore foram coladas. Caso. E se a gente for dar um zoom maior aqui, a maquiagem dele, a gente vai ver que tá bem básica, sem profundidade, sabe? Não tem essa profundidade que tem aqui, ó. Será que essa sombra aqui é da luz ou foi ele que fez? Bom, não sei. Vamos trabalhar um pouquinho nisso, então. A gente vai tentar criar um esquema que vai além daquela coisa óbvia do tipo assim, ele fez um olho na testa de maquiagem, os olhos caindo porque ele queria simular o Guaraná. Deixa eu só contextualizar vocês, pra quem não sabe, o Corrida das Blogueiras é esse reality, né? Que o pessoal, várias blogueiras de várias áreas diferentes, eles tiveram essa prova de maquiagem artística em que eles tinham que fazer maquiagens que tivessem inspirações em frutas, por causa do patrocínio deles. E o Ravi fez a maquiagem de Guaraná e ele foi mais por esse lado de terror, porque o Guaraná é aquela frutinha que parece um olho. Então ele foi mais por esse lado. Então vamos tentar desenvolver um pouquinho a partir daí como que seria se a gente estivesse narrando essa maquiagem dele dentro de um livro, né? Quando ele entrou, a festa inteira parou. E a música foi o único som percorrendo o ambiente para maquiar os suspiros de incredulidade que ninguém fez questão de tentar esconder. Falando em maquiagem, né? Aí eu usei essa palavra aqui, maquiar, de propósito, tá? Para não dar a impressão de que a gente tá falando de alguma coisa de terror literal, para já deixar bem claro que era uma maquiagem. Porque a gente não sabe aqui no texto se essa narrativa é uma narrativa gore, violenta, nem nada do gênero, né? É um texto solto, então a gente já deixa explícito que era maquiagem. O sangue falso parecia quente e escorria pelas bochechas, emoldurando pequenos olhos feitos à mão, numa pintura artística grosseira e apressada para simular lágrimas vermelhas, porque vocês repararam que tá saindo do rosto aqui, as lagriminhas dele. E aí eu decidi não colocar, que fazia parte dessa questão da fruta do Guaraná, porque eu vou colocar mais embaixo, tá bom? Então eu coloquei só a impressão que dá quando a gente olha. Porque se você não sabe que é do Guaraná, você não vai associar a fruta aqui, porque teve até essa questão, né, na prova, que alguns outros competidores, mesmo que você não soubesse do que se tratava a prova, quando você batia o olho, você identificava a fruta, tipo a Mad, né, que ganhou com a laranja. Então você via que era uma maquiagem artística de laranja, ele não precisava falar nada que você conseguia identificar. Já aqui no Ravi, a gente não tem isso, né? No Ravi e muitos outros, né? A gente não consegue identificar de início, então eu quis trazer essa questão pro texto também. E a pintura artística, desculpa, Ravi, mas eu coloquei apressada, porque lógico, né? Dá pra ver que foi feito às pressas, né? Era competição. E coloquei grosseira porque, se vocês forem reparar, dando zoom na imagem e tal, tem o vermelho descendo, aí tem a bolinha branca, um pintinho preto dentro, não tem profundidade, não tem sombreamento, não tem nada. Então assim,
É como se fosse tudo muito cru, desenhado muito cru, mas a gente sabe que foi por causa do tempo, né? Um contorno desnecessário abraçava o rastro de sangue e delineava os pequenos olhos, e cheguei a cogitar que uma pequena criança o tivesse ajudado a fazer aquilo. E aí já chega o ponto de que a incredulidade era porque a maquiagem estava mal feita ou estava muito horripilante, né? Não dá pra saber. E aí eu coloquei a questão da criança, porque quando a gente pensa numa criança pintando, a gente já pensa numa coisa que não tem, uma pintura que não tem firmeza na hora que vai fazer o traço. Ela não tem firmeza, você já traz essa coisa, né, de que não tá muito retinha, não tá muito torta. Ela já tava um pouco mais grosseira. Então, colocar essa bengala de uma coisa que a gente já tem uma percepção pré-estabelecida ajuda a gente na hora que a gente está fazendo o texto. Porque a gente já tem meio que no nosso inconsciente o jeito que uma criança pinta. Então fica mais fácil. Por exemplo, se eu estivesse falando assim, parecia que era alguém, sei lá, com Parkinson. Então você já estabelece que a pessoa tava com a escrita tremida, sei lá. Tem como você fazer essas associações assim que ajuda a pessoa a imaginar. E o contorno desnecessário, eu coloco o preto aqui. Acho que é bom, né? Um contorno preto. Ah, não. Contorno dá pra saber que é preto, né? Desnecessário abraçava o rastro de sangue e delineava. Ah, é verdade, eu pus o delineava, esqueci. Delineava. E assim, eu tô buscando usar esses verbos que tem a ver com maquiagem, né? Pra ficar mais dentro do contexto da situação, ser uma maquiagem. Para tentar simular que uma árvore tinha importância em tudo aquilo, a colagem de alguns ramos mofados nos arredores do tal sangue completava o look dessa parte, e apenas dessa parte do rosto, pois mais acima vinha o verdadeiro terror. Um terceiro olho. Essa coisa aqui, ó, eu não gostei da palavra arredores. Se vocês tiverem alguma alternativa para essa palavra aqui, eu aceito, tá bom? E eu não sei como chama esses raminhos da árvore aqui, por isso que eu coloquei a palavra ramo. Mas se vocês souberem, eu aceito também, vocês me falarem aí, tá? Porque se eu pesquisar aqui, ele vai parar de gravar a tela. Eu não sei depois voltar. Bom, aí, mofados, porque ele tem esse aspecto mais molhado. Ele não é um ramo seco. Entendeu? Então, mofado já traz esse aspecto meio assim que parece que veio de um pântano. Para tentar simular, tem que ser árvore porque é um guaraná, não dá pra pôr pântano aqui. Ai, eu preciso tirar essa palavra daqui. Isso aqui, ó, eu coloquei para a gente dar mais familiaridade na narrativa. Por quê? Essa parte toda aqui é uma parte de descrição e ela deixa tudo muito frio. Quando você só descreve, você tá deixando tudo muito frio. Inclusive, vamos consertar isso, que tá muito frio. Tipo assim, eu só tô vendo e tô descrevendo isso, porque a parte aqui, ó, da sensação só tá aqui. No sangue falso que parecia quente. Mas ele não tava quente de verdade, porque ele é uma maquiagem. Então eu vou trocar, eu vou colocar frio. Porque aí fica melhor o quão não bom estava, né? Realmente, é uma cor mais... É uma cor vibrante, né? É uma cor quente, só que não quente de sangue. É uma cor... quente na paleta de cores, né? Mas como a gente está associando o aspecto ao sangue, então a gente precisa pôr que ele tá frio, porque não parece mesmo. Tá. Oi, voltamos. Ó, então aqui, ó, coloquei um pouquinho mais de emoção no meio, porque tinha 2 parágrafos de descrição nua e crua, e pra mim isso é muito, tá? 2 parágrafos de você só enxergar um negócio e ficar descrevendo o que ele tá fazendo é muito chato. E tipo assim, parece que tem alguém falando, olha, tinha isso e era vermelho e não sei o que, tinha não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo assim, é um saco. Então,
olha aqui o que eu acrescentei. Eu troquei essa palavra aqui, né? E daqui, para não ficar tão repetido, eu coloquei as tais lágrimas rubis. E aqui no meio dos 2 parágrafos, quando ele fala: uma pintura artística grosseira e apressada para simular lágrimas vermelhas, quebra de linha para dar o tchan, que é o que eu sempre falo, né? Tipo assim, usa a estrutura poética do seu texto para ajudar a enfatizar coisas emocionantes que você quer, entendeu? Então, frases emocionantes ou com impacto, você faz a quebra de linha, coloca os pontos finais para dar mais pressão naquilo que você quer mostrar, em vez de você ligar a frase de um jeito muito descritivo. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Depois das lágrimas vermelhas, talvez o melindre fosse isso. A pressa, a inconsistência, a dor, a falha de se criar um visual tão inferior ao que uma ideia dessa poderia atingir. Então, aqui a gente tem a emoção. E aqui continua a descrição, né? E como a gente está fazendo uma quebra ali na descrição com emoção, do que essa maquiagem também estava trazendo além da maquiagem por si só, tipo, a gente foi dentro dele fazendo a maquiagem, né? Aí, se a gente ligasse essa frase aqui, ó, tipo assim, e colocasse as conexões, tirasse esse ponto final, fosse isso: algo feito com pressa e desenhos inconsistentes que traziam a dor de não se ter completado um bom trabalho. Então tá, eu escrevi a mesma coisa que eu escrevi em cima, né? Só que aí eu meio que narrei destrinchando a frasezinha nela por si só. Talvez o melindre fosse isso, algo feito com pressa e desenhos inconsistentes que traziam a dor de não se ter completado um bom trabalho, ou não se ter feito um bom trabalho. Isso aqui tira completamente a emoção de tudo que a gente tá falando, do que ele fez, do que ele tava passando, e ela se torna mais uma frase da descrição do que está acontecendo, e não uma frase que vai conectar o leitor para sentir o que está acontecendo, entendeu? Porque quando a gente escreve a frase desse jeito e você usa esse layout mais poético, digamos assim, para inclinar o leitor a absorver a emoção com esses, tipo, o ponto final, ele traz essa força, né? Então você tá meio que manipulando o leitor para sentir essa força do que ele tá sentindo. Então, se essa parte dele ter feito tudo com pressa e ele ter feito as gotas, as lágrimas, assim, de um jeito inconsistente, e a pintura meio inconsistente, e ele, tipo, se sentiu chateado por ter feito isso, então a gente coloca essas sensações com um ponto final para ajudar a trazer essa força, e o leitor absorve essa força também. E se a gente tivesse destrinchado, que nem nessa segunda frase aqui, então não, eu não tô trazendo sentimento nenhum, e eu tô só descrevendo mais um pouco da cena e etc, e aí isso vai desconectar o leitor. E esse tipo de layout mais poético, assim, ele conecta o leitor, entendeu? Eu vou deixar isso aqui de exemplo aqui embaixo. Gente, todos os textos dos vídeos que eu faço, a partir de agora eles vão estar disponíveis lá no meu site, na aba dos textos do YouTube, tá bom? Então depois, se vocês quiserem olhar com calma os textos, podem entrar no link que tá aqui na bio, que é o meu site, e olhar esse e outros textos lá com calma. Então toda vez que eu lançar vídeos novos da gente criando coisas juntos, eu vou colocar lá, beleza? Aproveita e já segue aqui também, tá? Pra ver os próximos vídeos e me dar as sugestões do que vocês gostariam de fazer. Continuando aqui, tá, os ramos mofados, o verdadeiro terror, um terceiro olho. Então, a mesma coisa, eu vou usar desse layout para enfatizar a coisa que eu vou narrar a partir de agora. E o terceiro olho merece muita ênfase, né? Então a gente vai aqui escrever um pouquinho sobre ele e vai depois conversar de volta, tá bom? Então tá,
vamos lá. Ó, coloquei até um diálogozinho aqui no meio. Um terceiro olho. Saltando a pele, como algo desfalcado, um terceiro olho tão grande quanto a sua testa completava a maquiagem. Então, já coloquei isso daqui de início para a gente ter a noção de que não é uma bolinha que nem o Doutor Estranho. É um olho tão grande que pegava a testa inteira. A massa mal distribuída desalinhava o contorno do que se espera para um olho, tornando-o fino, comprido, horizontal e desproporcional. Por quê? Quando a gente pensa num olho, vamos pensar que a gente não tem a imagem de referência, tá? Quando a gente pensa num olho, principalmente no terceiro olho, a gente vai pensar num olho redondo. Então eu tentei usar o máximo que eu podia de coisas assim pra gente imaginar que ele era comprido assim, e pegava, né? Vê aí se funcionou na sua cabeça. E aí eu acrescentei o diálogo aqui pra fazer a quebra daquela coisa de descrição que a gente tava falando. Também pra já adicionar a informação que era do Guaraná. Foi aí que eu entendi e decidi me aproximar. Cara, tua maquiagem é de uma fruta, certo? Quando eu perguntei, ele hesitou por um breve momento, mas acabou sorrindo largamente. Eu continuei. Um Guaraná, é isso, a tua maquiagem é de um Guaraná. Um aceno de afirmação me deixa empolgado para continuar decifrando o que quer que ele tenha pensado em fazer. Isso daqui é só frase de continuidade, tá? Eu não coloquei mais diálogo porque o estudo não é sobre diálogo hoje, o estudo é sobre descrição de maquiagem. Eu coloquei ele aqui só pra gente dar uma quebra mesmo, tá bom? Mas se vocês estivessem fazendo isso no meio do livro de vocês, aí vocês poderiam estender o diálogo normalmente, não tem problema, tá? Porque a parte mais importante de que tinha um olho gigantão na testa, a gente já colocou. Então não faz mal a gente deixar para refinar essa informação depois de um diálogo maior, não tem problema. O que a gente tem que prestar atenção é sempre que vai ter uma pausa narrativa da descrição muito longa, que nem se vocês tivessem colocado um diálogo aqui muito maior, vocês não podem colocar uma coisa da descrição muito importante depois do diálogo, porque a pessoa já fez a imagem mental na cabeça dela. E se vocês colocarem outra coisa importante depois do diálogo, ela vai ter que quebrar aquela imagem mental que ela tinha feito inicialmente e depois colocar a certa. E isso é muito chato. Então, mas aqui a gente já tinha colocado a parte mais importante em cima, que a gente vai só detalhar, lapidar, né? Na testa, com cores bem separadas por riscos trêmulos, o vermelho, o branco e o preto do olho se completavam numa dança descoordenada e sem nuances, em parceria com um todo. Isso aqui eu vou até tirar. Em sem nuances, ponto. A luz mal podia encontrar seu caminho para fazer uma única sombra sequer. É porque essa parte de não ter sombreado me incomodou muito, aí eu acabei colocando, tá bom? Era só dar um sombreadinho. E a tal escultura protuberante, esse aqui eu coloquei entre parênteses porque eu tinha digitado, mas aí eu achei melhor tirar, porque essas palavrinhas que não servem de nada, depois na edição, o editor costuma tirar tudo. Então, se você já vê alguma dessas palavras antes, quando você estiver revisando, você mesmo pode tirar, tá? Essas pequenas palavrinhas que a gente acha que a gente tá maquiando o texto, que a gente tá refinando um texto, mas na verdade a gente só tá colocando filler que vai depois trazer uma sensação enfadonha de leitura. Sabe aqueles livros que a gente lê e tem essa sensação que tá um pouco enfadonho, mas não sabe de onde vem? Geralmente é dessas palavrinhas que você usa muito recurso mental, digamos assim, para ficar lendo esse monte de palavrinha inútil, e daí no final do capítulo você tá com aquela sensação de cansaço, mas você não sabe direito por quê. É por causa disso. Então, geralmente o editor costuma tirar. A tal escultura protuberante me fez lembrar dos conjuntos de massa de modelar que encontramos no mercado com apenas as opções de cores básicas para compra, porque isso chamou muito a minha atenção, que parece a massinha Play-Doh da minha filha, esse vermelho, enfim. Aí aqui, para finalizar o texto, é legal a gente finalizar com alguma coisinha tipo da estrutura do layout, sabe? Não finalizar com parágrafos longos de descrição,
Não é legal. É legal você usar das estruturas de layout para você finalizar de um jeito legal. Principalmente um capítulo, um texto que nem esse, que não tem o cliffhanger, que é aquela pontinha que te deixa ansioso para ler o próximo. Aqui a gente vai só fechar, vai só finalizar, então é interessante a gente fazer uma estrutura mais impactante, assim, digamos, né? Não faz um parágrafo corrido. E aí aqui eu descrevi um pouquinho mais, ó, sobre a simplicidade, né? Vermelho para tal pele, branco para o globo ocular, preto para íris, um pouco de falso para maquiar tal simplicidade e só, bom, quebra de linha para dar mais ênfase, nada mais, tá? Toda vez que você der uma quebra de linha com um ponto, você tá enfatizando aquela coisa. Então, como eu achei que foi só, eu vou enfatizar o meu só, né? E daí eu dou a quebra de linha. Agora que eu tô pensando aqui, eu esqueci de colocar que tinha coisa mofada em volta dele também, né? Nos arredores de tal lágrimas. Ah, eu vou colocar aqui, ó. Vamos. E mofo. Ah. Pronto, ramos e mofos por todos os lados. Mas pode ser aqui em volta também. Se vocês quisessem colocar em outro lugar, podia colocar em algum lugar aqui no meio, assim, ó. Aqui assim, daria pra pôr também. Tá bom? O estúdio. Esse foi o estudo de hoje, gente. Siga aí o canal, aproveita, já comenta alguma coisa. O que vocês gostariam de estudar para as próximas. E se vocês gostariam, às vezes, de ver outras maquiagens, roupas, descrição de roupa, de cenário, etc. A gente tem muita coisa para fazer junto e para estudar ainda, pra tentar abrir aí o nosso terceiro olho na hora que a gente vai escrever, certo? Para não ficar aquela coisa assim, tipo assim, chata, maçante. Ah, eu vou escrever, ele tinha um terceiro olho, né? Tipo assim, não, vamos tentar fazer uma coisa com mais cuidado, né? Eu tô gostando muito de fazer esse trabalho com vocês, espero que vocês estejam gostando também, tá bom? Só reforçando o recado, os textos estão lá no meu site. Tá lá também agora o formulário para caso vocês tenham interesse em contratar a revisão editorial, uma leitura crítica, uma revisão comigo para esse final de ano. Eu tô só com algumas vagas, porque a gente já tá em novembro, então se vocês quiserem fazer ainda para esse final de ano, dá pra entrar em contato comigo lá pelo site, tá? E a gente conversa sobre o seu texto, vai olhando, eu vou pegando alguns capítulos, parágrafos, a gente vai conversando sobre os potenciais e as coisas que os pontos de melhoria que daria pra fazer junto do seu texto, tá? Inclusive essas coisas que a gente conversa aqui nos vídeos, tá bom? Então é isso, até semana que vem ou daqui a 15 dias.